Voltando aqui, ainda falando sobre a separação do bode e das ovelhas, né? Sobre o juízo final, né, amados? Eu quero te dizer que a fé e a obra, ela precisa caminhar junto, elas precisam andar de mãos dadas. E eu posso te provar isso aqui em Tiago 2,14, que fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não vier as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tem a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vocês entendem como elas precisam andar junto? E também não basta tu ter a fé e não ter obras. E não basta você ter obras e não ter a fé. Elas precisam caminhar junto, amados, para fazer esse ide do Senhor. Nós não temos muito recursos, né? Mas nós temos fé, nós temos, né, a disposição, e nós temos a ousadia e autoridade que Deus nos deu para declarar que vai ser realizado tal coisa no nome do Senhor e que agrada Ele. Isso é um projeto de Deus, amados. Com certeza ele vai na frente, abrindo todo o caminho. E foi bênção, amados. Se eu te falar, amados, que as pessoas precisam apenas ter um coração disponível para realizar, e assim acontece. E claro, né, nosso pastor, ele é um homem direcionado por Deus, o pastor Reginaldo Moura, né, aqui da Sacramento, em Belém. E os coordenadores, eles não são pessoas de recursos, né? Eles apenas têm a ousadia, o amor pelas pessoas, o amor pela obra, em fazer o ID, em fazer aquilo que Deus nos manda fazer, amados, nos pede que façamos. Essa coordenadora, Adriana, eu admiro muito, ela é minha amiga aqui em Belém do Pará, uma das minhas melhores amigas, se tornou uma das minhas melhores amigas porque eu admiro ela de tal forma. Ela tem suas limitações, ela é uma pessoa que ela tem uma doença incurável, amado, mas nada impede ela de fazer a obra. E você aí que está com a sua saúde, está saudável, tem preguiça de fazer a obra. Eu admiro tanto, tanto, tanto. Eu vejo assim, às vezes ela vai pela misericórdia de Deus, mas eu vejo ela sendo renovada, eu vejo Deus agindo através da vida dela, ela se posicionando. Esse tipo de gente que Deus quer, né? Um coração disponível, que não coloca dificuldade. A gente não tem padrinho nenhum político, amados, apenas a disposição em fazer a obra, e Deus vai provendo, como ele proveu o ônibus, proveu, né, assistência. Olha que foi levado lá para aquele lugar, eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho. Foi levado clínico geral, teve avaliação odontológica, nutricionista, fisioterapeuta, impacto infantil, corte de cabelo, limpeza de pele, oficina, né, produção de salgado e trufas, né? A gente leva um pouco daquilo que não tem naquele lugar, é uma comunidade pequena, né? Eles têm difícil acesso a certas assistência. E ali Deus usa profissional, né? Tantos profissionais maravilhosos. Às vezes você é um profissional aí, pode montar também um trabalho social desse maravilhoso, né? Com pessoas capacitadas ali, onde levamos corte de cabelo, amados, para aquelas mulheres, né, que não têm acesso, limpeza de pele, um pouquinho do abraço de Jesus. E acima de tudo, essa é a isca, como eu falo, acima de tudo, enquanto a gente está ali levando um pouco, né, para sua
autoestima ficar um pouco melhor, né? Que você não tem noção como aquelas mulheres chegam ali, amados. E aí é aquela isca pra gente começar a falar do amor de Deus, começa a falar ali. O evangelismo, ele não é só sair na rua, né? O evangelismo é isso aí, enquanto elas estão sendo tratadas ali, né? Pelos profissionais, elas estão sendo ministradas. Amados, é um trabalho maravilhoso. Eu creio que se você tiver aí na sua igreja, puder fazer parte desses trabalhos missionários, faça. Você não tem nada a perder, pelo contrário, você só tem a ganhar, né? E ali também são ensinados a fazer cursos, mulheres, né? A ter uma profissão, né? Foram ensinados salgado, trufas, né? A ter uma renda ali para aumentar um pouco ali o seu lucro na sua família, né? Visto que não gera muito empregos ali naquela comunidade. Então, foi para isso que Deus nos chamou, amados. Além da palavra, a gente leva esse serviço para o povo que não tem acesso, né, a uma vida digna, um pouquinho de dignidade a eles. Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia, amados. Se posicione diante de Deus. Você, pastores de igreja, traga para a sua igreja trabalho missionário. Faça a diferença no reino. Não dá mais tempo de ficar de braços cruzados. E como eu já falei em outros vídeos, Deus trabalha no movimento. Se movimente, faça algo para o reino. O mais Deus fará por nós. É Ele quem nos ordena, é Ele quem nos manda, e Ele se garante em todas as coisas a qual Ele nos enviar. Fique com a paz do meu amado Jesus.